Meu marido disse: "Se não fosse por mim, você seria ninguém." Ele disse essas palavras olhando diretamente nos meus olhos, como se fosse uma verdade absoluta que eu precisava aceitar para sempre. O som da televisão ao fundo parecia distante, e o cheiro do jantar que eu havia preparado ainda pairava no ar da sala. Alfredo estava sentado na poltrona de couro que compramos no segundo ano de casamento, aquela que ele sempre dizia ser dele, enquanto eu permanecia de pé ao lado da mesa de centro, segurando o controle remoto que ele havia pedido. Meu nome é Janaína, tenho 29 anos, e durante 7 longos anos fui a esposa invisível de Alfredo Santos. Formada em engenharia de software pela Universidade Federal, a melhor da nossa cidade, eu tinha sonhos grandes quando saí da faculdade. Minha dissertação sobre otimização de algoritmos havia sido elogiada pelos professores, e eu recebi 3 ofertas de emprego antes mesmo de me formar. Mas então, Alfredo conseguiu uma posição em uma multinacional alemã, e tudo mudou. "Uma de nós precisa cuidar da casa", disse ele naquela tarde de março, 7 anos atrás, como se fosse óbvio que seria eu. Eu ainda lembro da sensação estranha no estômago quando ele falou isso. Não foi exatamente uma pergunta, nem uma sugestão. Foi uma afirmação, como quem comenta sobre o tempo. "Você entende, né? Meu salário vai cobrir tudo, e alguém precisa manter a casa organizada para quando eu voltar do trabalho." Na época, pensei que seria temporário. Talvez alguns meses até eu encontrar algo na minha área. Alfredo trabalhava muito. Chegava tarde. E realmente alguém precisava cuidar das compras, da limpeza, da organização. Eu comecei a ver aquilo como um período de transição, uma pausa necessária para que nossa vida conjugal se estabilizasse. Que ingênua eu era. Os primeiros meses foram até agradáveis. Eu acordava tarde, fazia exercícios, lia livros técnicos para me manter atualizada. Ainda enviava currículos, mas sem pressa. Alfredo chegava em casa contando sobre os projetos da empresa, os colegas, as reuniões importantes. Eu ouvia tudo com interesse genuíno, fazendo perguntas, dando sugestões. Ele sorria e dizia que eu era sua conselheira pessoal. Mas gradualmente, algo começou a mudar. Quando eu comentava sobre algum artigo que havia lido sobre novas tecnologias, ele franzia a testa. "Janaína, isso aí é teoria. Na prática, é completamente diferente." Quando eu sugeria soluções para os problemas que ele trazia do trabalho, ele suspirava. "Deixa isso para quem entende do mercado real, amor." Parei de mencionar meus projetos pessoais. Eu ainda programava nas horas vagas, criava pequenos sistemas, mantinha alguns repositórios no GitHub. Mas sempre que eu falava sobre isso, Alfredo tinha uma resposta pronta. "Você não tem experiência no mercado real." Ou, "Isso que você faz é hobby, não trabalho sério." Aos poucos, comecei a acreditar que talvez ele estivesse certo. Talvez eu realmente não fosse capaz de nada, além de cuidar da casa e apoiá-lo em sua carreira brilhante. O pior era a forma como ele me apresentava para outras pessoas. No primeiro jantar da empresa, ainda no primeiro ano, ele disse: "Esta é minha esposa, Janaína. Ela é engenheira." No segundo ano, a apresentação mudou para: "Esta é Janaína, minha esposa. Ela cuida da nossa casa." No terceiro ano, "Minha esposa, que se dedica ao lar." No quarto ano, ele já nem mencionava minha formação. Eu via o olhar de pena das outras mulheres nesses eventos. Todas bem-sucedidas, falando sobre seus trabalhos, suas conquistas, seus desafios profissionais. E eu ali, com meu vestido bonito e meu sorriso educado, representando o papel da esposa dedicada que escolheu cuidar do lar. A palavra "escolheu" sempre me incomodava, porque nunca havia sido realmente uma escolha minha. Durante os jantares, quando alguém perguntava sobre meu trabalho, Alfredo respondia por mim antes que eu pudesse abrir a boca. "Janaína se dedica ao lar. É uma escolha nossa." A palavra "nossa" doía especialmente, porque soava como uma decisão tomada em conjunto, quando na verdade havia sido uma imposição gradual e silenciosa.
Com o passar dos anos, comecei a me sentir como uma versão diminuída de mim mesma. Minha rotina se resumia a limpar, cozinhar, fazer compras e esperar Alfredo chegar em casa para me contar sobre seu dia importante. Eu ainda tentava manter alguma conexão com a tecnologia, lia blogs, acompanhava novidades, mas tudo isso parecia cada vez mais distante da minha realidade. As discussões sobre dinheiro eram as piores. Qualquer compra que eu fazia, por menor que fosse, Alfredo questionava. Janaína, você não contribui com nada aqui. Precisa entender que esse dinheiro não cai do céu. Quando eu sugeria economizar em alguma coisa, ele revirava os olhos. Deixa as decisões financeiras importantes para quem trabalha de verdade. Eu me lembro de uma noite, há cerca de 1 ano, quando tentei falar sobre voltar ao mercado de trabalho. Alfredo estava assistindo televisão, e eu me sentei ao lado dele no sofá. Alfredo, eu estava pensando, talvez seja hora de eu procurar um emprego. Ele nem tirou os olhos da tela. Para quê? Você está há 6 anos fora do mercado. Ninguém vai te contratar. Mas eu posso me atualizar, fazer alguns cursos. Janaína. Ele finalmente me olhou, com aquela expressão de quem está explicando algo óbvio para uma criança. Você não tem ideia de como o mercado mudou. As pessoas que estão trabalhando há anos já têm dificuldade para acompanhar. Imagina você. Naquela noite, chorei no banheiro enquanto escovava os dentes. Chorei pela mulher que eu havia sido, pelos sonhos que havia guardado numa gaveta, pela sensação de que minha vida havia se tornado pequena demais para caber em mim. Nas últimas semanas, ele havia se tornado ainda mais cruel. Cada opinião minha era recebida com desdém. Cada sugestão era descartada antes mesmo de ser ouvida completamente. E sempre, sempre, voltava aquela frase: se não fosse por mim, você seria ninguém. Hoje, enquanto ele repetia essas palavras mais uma vez, algo diferente aconteceu dentro de mim. Em vez de sentir a dor familiar, uma raiva estranha começou a crescer no meu peito. Não a raiva explosiva que grita e bate portas, mas uma raiva fria, calculista, que observa em silêncio e planeja. Entreguei o controle remoto para ele e fui para a cozinha terminar de guardar a louça. Mas minha mente estava longe dali, lembrando da mulher que eu havia sido na universidade. A mulher que resolvia problemas complexos, que criava soluções elegantes, que não aceitava impossível como resposta. Talvez fosse hora de descobrir se aquela mulher ainda existia em algum lugar dentro de mim. A manhã seguinte chegou como todas as outras. Alfredo levantou às 6h30, tomou banho cantarolando alguma música que não conseguia identificar e desceu para tomar o café que eu já havia preparado. Pão francês com manteiga, café coado na medida exata que ele gostava e suco de laranja espremido na hora. A mesma rotina de todos os dias nos últimos 7 anos. Ele comeu em silêncio, checando e-mails no celular, enquanto eu lavava a louça do jantar da noite anterior. Quando terminou, deixou o prato e a xícara na mesa. Nunca os levava para a pia. E se despediu com um beijo mecânico na minha testa. Vou chegar tarde hoje. Reunião com os alemães. Disse já colocando o paletó. Tem sobrado daquele estrogonofe? Tem. Respondi, sem me virar. Esquento na hora que você chegar. A porta se fechou. E o silêncio que se seguiu era sempre o mesmo. O silêncio de uma casa grande demais para uma pessoa só, preenchida apenas pelo zumbido da geladeira e pelo tic-tac do relógio da sala. Eu terminei de arrumar a cozinha e, como sempre, fiquei alguns minutos parada ali, olhando pela janela para o jardim que eu mesma cuidava. As roseiras estavam florescendo. Eu havia plantado aquelas mudas no 2º ano de casamento, quando ainda acreditava que construiria algo bonito naquela casa. Agora elas cresciam sozinhas, sem que eu sentisse qualquer orgulho pelo que havia criado. Eram apenas mais uma tarefa na minha lista: regar, podar, adubar. Subi para o quarto e fiz a cama, dobrando os lençóis com a precisão automática de quem repete o mesmo gesto há anos. Abri as janelas para arejar o ambiente e, por um momento, meu olhar se fixou na escrivaninha no canto do quarto. Meu laptop estava ali,
fechado, acumulando poeira. Havia semanas que eu não o abria. Lembro quando comprei aquele computador, logo depois de me formar. Era um modelo caro, potente, próprio para programação pesada. Alfredo havia reclamado do preço na época. Para que você precisa de algo tão caro? Qualquer computador serve para navegar na internet. Mas eu insisti, disse que precisava de algo profissional. Que ironia. Desci para a sala e liguei a televisão. Programa de culinária, novela das 11, noticiário. Nada que realmente prendesse minha atenção. Minha mente vagava por pensamentos que preferia evitar. Pensava nas minhas antigas colegas da faculdade, que eu acompanhava discretamente pelas redes sociais. Marina havia se tornado gerente de projetos numa startup. Carla trabalhava para uma empresa internacional e viajava o mundo inteiro. E eu ali, assistindo o programa de culinária numa terça-feira de manhã. O telefone tocou, me tirando dos devaneios. Era Alfredo. Janaína, esqueci uns documentos em casa. Você pode digitalizar e me mandar por e-mail? Claro, quais documentos? Estão na gaveta da escrivaninha, numa pasta vermelha. São uns contratos. Preciso urgente. Subi para o quarto e encontrei a pasta. Eram contratos técnicos da empresa, cheios de termos que eu entendia perfeitamente bem, apesar de Alfredo sempre agir como se fossem hieróglifos indecifráveis para mim. Sentei na escrivaninha para digitalizar os documentos e, quase sem perceber, abri meu laptop. A tela acendeu devagar, como se estivesse acordando de um sono profundo. Meu desktop apareceu, com os ícones organizados da forma como eu sempre gostei. Ferramentas de desenvolvimento de um lado, projetos pessoais do outro. Havia uma pasta chamada Ideias, que não abria há mais de um ano. Digitalizei os documentos e os enviei para Alfredo, mas não fechei o computador. Em vez disso, naveguei até um site de tecnologia que costumava acompanhar. Tinha artigos sobre inteligência artificial, blockchain, desenvolvimento mobile. Assuntos que faziam meu cérebro se acender de uma forma que não acontecia há muito tempo. Li um artigo sobre otimização de algoritmos em machine learning e, pela primeira vez em meses, senti aquela sensação familiar de curiosidade intelectual. Comecei a pensar em como aqueles conceitos poderiam ser aplicados de forma mais eficiente. Que melhorias eu faria no código apresentado? Era como exercitar um músculo que havia ficado muito tempo parado. Sem perceber, passei a manhã toda lendo. Artigos técnicos, discussões em fóruns, novidades sobre linguagens de programação. Meu cérebro estava sedento por aquilo, absorvendo informação como uma esponja ressecada absorve água. Quando olhei o relógio, já era 12:30. Fechei o laptop com uma sensação estranha, como se tivesse feito algo proibido. Desci para preparar o almoço, mas minha mente ainda estava naqueles códigos, naqueles problemas técnicos elegantes que eu havia lido. Esquentei uma lasanha congelada. Alfredo não estaria em casa para almoçar mesmo, e comi distraída, pensando. Quando foi que parei de me interessar por essas coisas? Quando foi que permiti que minha curiosidade intelectual fosse sendo sufocada pela rotina doméstica? À tarde, tentei retomar minhas atividades habituais. Aspirei o tapete da sala, organizei o guarda-roupa, preparei uma lista de compras para o supermercado. Mas era como se houvesse uma parte do meu cérebro que havia acordado e agora se recusava a voltar a dormir. Por volta das 4 horas, meu celular tocou. Era minha irmã, Patrícia. Oi, Jana. Como você está? Oi, Pat. Estou bem. A resposta automática de sempre. Tem certeza? Sua voz está estranha. Patrícia me conhecia bem demais. Ela era 3 anos mais nova, mas sempre foi mais decidida, mais corajosa. Nunca se casou, focou na carreira de jornalista e sempre me dizia que eu poderia fazer o mesmo se quisesse. Estou só, sei lá, pensativa. Pensativa sobre o quê? Hesitei. Como explicar para ela a sensação de estar vivendo uma vida que não me pertencia? Como falar sobre a manhã que passei lendo sobre tecnologia e como isso me fez lembrar de quem eu costumava ser? Pat, você acha que é possível recomeçar depois de tanto tempo parada?
Recomeçar o quê? Sua carreira? É, eu estava pensando. Talvez seja a hora de procurar um emprego. Houve uma pausa do outro lado da linha. Patrícia sempre foi cuidadosa com as palavras quando o assunto era meu casamento. Jana, você sabe que eu sempre achei que você tinha potencial demais para ficar parada. Mas o que mudou? Da última vez que conversamos sobre isso, você disse que Alfredo achava melhor você cuidar da casa. Eu sei o que ele acha, mas hoje eu fiquei pensando no que eu acho. E o que você acha? Acho que estou desperdiçando minha vida. As palavras saíram da minha boca antes que eu pudesse censurá-las. Era a primeira vez que falava isso em voz alta, e a honestidade crua da afirmação me assustou. Janaína. A voz da Patrícia ficou mais suave. Você quer conversar pessoalmente? Posso passar aí amanhã. Não precisa. Eu só preciso pensar. Tá bom. Mas você sabe que pode contar comigo, né? Para qualquer coisa. Depois que desliguei, fiquei sentada no sofá por um longo tempo. A casa silenciosa ao meu redor parecia maior do que nunca, e eu me sentia como uma estranha no meu próprio lar. Olhei para os móveis que havíamos escolhido juntos, para os quadros na parede, para as cortinas que eu mesma havia costurado. Tudo bonito, organizado, perfeito. E completamente vazio de significado. Alfredo chegou em casa às 9:30 da noite, como havia previsto. Esquentei o estrogonofe, servi com arroz e uma salada, e nos sentamos à mesa. Ele falou sobre a reunião, sobre os problemas com o projeto alemão, sobre a incompetência de alguns colegas. Eu ouvi em silêncio, fazendo os comentários adequados nos momentos certos. E você? Como foi seu dia? Perguntou ele. Mas era uma pergunta automática, feita enquanto mexia no celular. Normal, respondi. E era verdade, pelo menos parcialmente. Tinha sido um dia normal por fora, mas por dentro algo havia se movido, como uma placa tectônica mudando de posição devagar, quase imperceptivelmente. Depois do jantar, Alfredo se instalou na poltrona para assistir ao jornal. Eu terminei de arrumar a cozinha e subi para o quarto. Abri o laptop novamente e, desta vez, fui direto para a pasta Ideias. Havia projetos ali que eu começara anos atrás. Um aplicativo para gestão doméstica, um sistema de organização pessoal, alguns experimentos com inteligência artificial. Abri um dos arquivos e comecei a ler meu próprio código. Era elegante, bem estruturado, inteligente. Eu havia esquecido que era capaz de criar coisas assim. Por alguns minutos, me senti reconectada comigo mesma, com a pessoa que eu havia sido antes de me perder na rotina de ser apenas a esposa do Alfredo. Quando ele subiu para dormir, fechei o laptop rapidamente, como se tivesse sido pega fazendo algo errado. Ele não perguntou o que eu estava fazendo, apenas comentou que estava cansado e que tinha uma reunião importante na manhã seguinte. Deitei ao lado dele e fiquei olhando para o teto no escuro. Alfredo adormeceu em poucos minutos, como sempre fazia. Eu, porém, permaneci acordada por horas, pensando na conversa com minha irmã, nos artigos que havia lido, nos projetos abandonados no meu computador. Algo estava mudando dentro de mim, e eu não sabia se era algo bom ou perigoso. Talvez fossem as duas coisas. Os dias seguintes trouxeram uma inquietação que eu não conseguia mais ignorar. Era como se alguém tivesse acendido uma luz num quarto que ficara escuro por anos. E agora eu via com clareza o quanto havia me perdido ali dentro. Comecei a prestar atenção nos detalhes da minha rotina de uma forma diferente, como se fosse uma observadora externa da minha própria vida. Na quinta-feira de manhã, enquanto preparava o café de Alfredo, me peguei calculando mentalmente. 7 anos, multiplicado por 365 dias, multiplicado por quantas xícaras de café, quantos pratos lavados, quantas camas arrumadas. Os números me deram tontura. Alfredo desceu trajando um terno novo, azul marinho, bem cortado, caro. Eu nem sabia que ele havia comprado. Terno novo? Perguntei, tentando soar casual. Comprei ontem. Tenho aquela apresentação importante para os diretores alemães na semana que vem. Ele ajustou a gravata no reflexo da porta da geladeira.
Custou R$ 450, mas vale o investimento. R$ 450. Eu me lembrei da última vez que pedi dinheiro para comprar uma calça jeans. R$ 50. E como ele suspirou e disse que eu precisava pensar melhor nos gastos. Mas não falei nada. Apenas servi o café e observei ele sair, elegante e confiante, para mais um dia da sua carreira brilhante. Depois que ele saiu, subi para o quarto e abri meu laptop novamente. Desta vez, não foi por acaso ou distração. Foi uma decisão consciente. Entrei num site de vagas de emprego e comecei a pesquisar oportunidades na área de tecnologia. Era mais por curiosidade do que por intenção real de me candidatar. Mas queria ter uma ideia de como estava o mercado. As vagas eram para linguagens de programação que eu conhecia bem, problemas que eu saberia resolver, desafios que me empolgavam só de ler. Os salários eram substanciais, alguns até maiores que o de Alfredo. Isso me surpreendeu e, ao mesmo tempo, me entristeceu. Durante anos, ele havia me convencido de que minha área não era bem remunerada, que eu não ganharia o suficiente para compensar os gastos de trabalhar fora. Fechei o laptop com um misto de esperança e frustração. Esperança porque vi que ainda havia lugar para mim no mercado. Frustração porque percebi quantas oportunidades havia desperdiçado nos últimos anos. À tarde, fui ao supermercado fazer as compras da semana. Era uma tarefa que eu fazia no piloto automático. Mesma rota pelos corredores, mesmos produtos, mesma lista mental de necessidades da casa. Mas hoje, enquanto escolhia os legumes, uma conversa na fila ao lado chamou minha atenção. Duas mulheres na faixa dos 40 anos falavam sobre trabalho. Uma delas contava como havia retornado ao mercado depois de 10 anos cuidando dos filhos. Foi difícil no começo, dizia ela. Mas depois de alguns meses, era como se eu nunca tivesse parado. Na verdade, voltei mais focada e determinada. A outra concordava. Experiência de vida conta muito. A empresa onde trabalho valoriza pessoas maduras, que sabem o que querem. Fiquei ali, fingindo examinar os tomates, absorvendo cada palavra daquela conversa. Era possível, então. Outras mulheres haviam feito essa transição. Por que eu não conseguiria? Cheguei em casa com uma energia diferente, como se algo tivesse se deslocado dentro de mim. Guardei as compras e, em vez de ligar a televisão como sempre fazia, voltei para o computador. Desta vez, atualizei meu perfil numa rede social profissional. Adicionei minha formação, alguns projetos pessoais, cursos online que havia feito nos últimos anos, mais do que eu imaginava. O perfil ficou mais impressionante do que eu esperava. Mesmo sem experiência formal recente, eu tinha conhecimento, tinha base teórica sólida, tinha projetos próprios. Não era a ninguém que Alfredo sempre insinuava que eu era. Quando ele chegou em casa naquela noite, eu estava na cozinha temperando a carne para o jantar. Ele parecia irritado, mais do que o usual. Que dia horrível! Resmungou afrouxando a gravata. Os alemães estão cobrando uma otimização no sistema que ninguém sabe como fazer. É um problema complexo demais. Que tipo de otimização? Perguntei enquanto refogava a cebola. Coisa técnica, Janaína. Você não entenderia. A resposta automática dele me irritou mais do que de costume. Tenta me explicar. Quem sabe eu entendo. Ele me olhou com aquela expressão condescendente que eu conhecia bem. É sobre algoritmos de machine learning, otimização de performance em grandes volumes de dados. Precisa de conhecimento muito específico. Entendo, disse eu, me controlando para não falar que aquilo era exatamente minha especialidade na faculdade. O pior é que, se não resolvermos isso, podemos perder o contrato. E eu que fiquei responsável por encontrar uma solução. Ele se serviu de um copo d'água e suspirou dramaticamente. Às vezes acho que estou cercado de incompetentes. Jantar foi silencioso. Alfredo mexia na comida, claramente preocupado com o problema do trabalho. Eu observava ele, pensando em como seria diferente se ele me visse como uma pessoa capaz de ajudar, em vez de apenas alguém que esquentava sua comida e lavava suas roupas. Depois do jantar,
Ele se instalou na sala com o laptop, tentando pesquisar soluções online. Eu terminei de arrumar a cozinha e subi para o quarto. Por curiosidade, ou talvez por uma necessidade inconsciente de provar algo para mim mesma, abri meu computador e pesquisei sobre o tipo de problema que ele havia mencionado. Não foi difícil encontrar casos similares. Otimização de algoritmos para grandes volumes de dados era uma área que eu havia estudado extensivamente na pós-graduação. Li alguns artigos técnicos, analisei as soluções propostas e logo comecei a ver padrões, possibilidades, melhorias. Era como voltar a falar uma língua que eu havia esquecido que sabia. Meu cérebro se acendia com aquela clareza analítica que não sentia há anos. Comecei a esboçar algumas ideias, apenas por diversão intelectual, sem intenção de compartilhar com Alfredo. Lá pelas 11 da noite, ele subiu para o quarto, parecendo derrotado. Conseguiu alguma coisa? Perguntei. Nada. Só encontro soluções genéricas que não se aplicam ao nosso caso específico. Ele se deitou pesadamente na cama. Vou ter que admitir amanhã que não sei como resolver. Eu quase falei sobre as ideias que havia desenvolvido, mas me contive. Sabia qual seria a reação dele. Condescendência, descrédito, talvez até irritação por eu estar me metendo em assuntos que não me diziam respeito. Na sexta-feira, Alfredo saiu de casa ainda mais tenso. O prazo para apresentar uma solução estava se esgotando, e ele claramente não sabia o que fazer. Eu passei a manhã pensando no problema dele, não conseguindo tirar aquilo da cabeça. Era como um quebra-cabeças complexo que desafiava meu intelecto. Por volta do meio-dia, não consegui mais resistir. Abri meu laptop e comecei a trabalhar numa solução de verdade. Não apenas ideias vagas, mas código real, algoritmos otimizados, testes de performance. Era exatamente o tipo de desafio que me fazia sentir viva na faculdade. Trabalhei por horas, completamente absorvida. Era uma sensação incrível ter meu cérebro funcionando em plena capacidade novamente, resolvendo problemas complexos, criando soluções elegantes. Por um momento, esqueci completamente onde estava, quem eu havia me tornado nos últimos anos. Era apenas eu e o código. Eu e o problema. Eu e a solução que emergia gradualmente na tela. Quando Alfredo chegou em casa naquela noite, eu tinha uma solução completa. Não apenas uma resposta para o problema específico dele, mas uma otimização geral que poderia melhorar todo o sistema da empresa. Era um trabalho do qual eu me orgulhava, que demonstrava não apenas competência técnica, mas também visão estratégica. Ele entrou em casa parecendo derrotado, jogou as chaves na mesa com mais força do que o necessário. Como foi? Perguntei, embora já soubesse a resposta pelo seu semblante. Horrível. Tive que admitir que não consegui resolver. Os alemães não ficaram nada satisfeitos. Ele afrouxou a gravata e se jogou no sofá. Tenho o fim de semana para encontrar uma solução, senão segunda-feira vai ser um desastre. Naquele momento, tive um impulso de mostrar a ele o que eu havia criado. Mas algo me segurou. Talvez fosse o medo da rejeição. Ou talvez fosse uma intuição de que havia uma forma melhor de lidar com aquela situação. Vai dar tudo certo, disse eu, me sentando ao lado dele no sofá. Você sempre encontra uma saída. Ele sorriu vagamente e me deu um beijo na testa, do jeito distraído de sempre. Pelo menos tenho você para me apoiar, né? Mesmo quando tudo dá errado no trabalho, sei que posso contar com você aqui em casa. Era para ser um elogio, mas me soou como mais uma confirmação do papel limitado que ele me atribuía. A esposa de apoio, a retaguarda silenciosa, a pessoa que estava ali para confortá-lo quando as coisas importantes, o trabalho dele, a carreira dele, os problemas dele, não iam bem. Naquela noite, depois que ele adormeceu, fiquei acordada por um longo tempo, olhando para o teto e pensando. Eu tinha em minhas mãos a solução para o problema que estava ameaçando a carreira dele. Tinha conhecimento, competência, valor. Mas também tinha 7 anos de condicionamento me dizendo que meu lugar era na cozinha, não na sala de reuniões. Pela primeira vez em muito tempo, comecei a questionar não apenas minha situação, mas as bases sobre as quais havia construído minha vida nos últimos anos.
Seria mesmo verdade que eu não tinha valor profissional? Seria mesmo verdade que meu lugar era apenas cuidar da casa? Ou seria que eu havia aceito essa versão da realidade porque era mais fácil do que lutar contra ela? O fim de semana passou devagar. Alfredo ficou em casa, tentando desesperadamente encontrar uma solução para o problema do trabalho. Eu o observava da cozinha, vendo-o frustrado diante do computador, resmungando sobre a incompetência dos colegas, sobre a pressão dos alemães, sobre como sua carreira poderia estar em risco. Era estranho ter a solução na ponta dos dedos e não poder compartilhar. Ou melhor, poder compartilhar, mas saber que não seria levada a sério. Quantas vezes ao longo dos anos eu havia tido ideias, sugestões, insights que poderiam ter sido úteis, mas que foram descartados antes mesmo de serem ouvidos. No domingo à noite, Alfredo estava visivelmente desesperado. "Não sei o que vou fazer amanhã", disse ele, se servindo do terceiro copo de uísque da noite. "Talvez seja a hora de começar a procurar outro emprego." Eu estava lavando a louça do jantar, de costas para ele, mas pude sentir o peso da derrota na sua voz. Por um segundo, quase me virei e disse: "Eu tenho a solução." Quase. Mas algo me impediu. Uma voz interior que sussurrava que talvez houvesse uma forma melhor de fazer isso. Naquela noite, enquanto ele dormia pesadamente ao meu lado, o uísque tinha feito efeito. Eu abri meu laptop mais uma vez, revisei a solução que havia criado, refinei alguns detalhes, testei diferentes cenários. Era um trabalho sólido, profissional, elegante. Era um trabalho que qualquer empresa ficaria feliz em ter. E então, numa decisão que surpreendeu até a mim mesma, criei um perfil anônimo numa plataforma técnica e publiquei minha solução. Não mencionei nada sobre a empresa de Alfredo. Apenas apresentei o problema de forma genérica e ofereci minha solução como uma contribuição para a comunidade técnica. Em menos de 2 horas, já havia comentários elogiando a elegância da solução, a eficiência do código, a visão estratégica por trás da implementação. Pessoas com anos de experiência no mercado estavam impressionadas com meu trabalho. Fechei o laptop com uma sensação estranha. Era orgulho misturado com tristeza. Orgulho por descobrir que ainda era capaz de criar algo valioso. Tristeza por perceber quanto tempo havia desperdiçado duvidando de mim mesma. Na segunda-feira de manhã, Alfredo saiu de casa parecendo um homem indo para o próprio funeral. Eu fiquei em casa, mas não consegui me concentrar em nenhuma tarefa doméstica. Fiquei pensando nele, na reunião que ele teria, na humilhação que passaria por não ter uma solução. Por volta das 14h, meu celular tocou. Era ele, e sua voz estava estranha. "Janaína, você não vai acreditar no que aconteceu." "O quê?" "Alguém postou na internet uma solução exatamente para o nosso problema. É perfeita. É exatamente o que precisávamos." Havia excitação genuína na sua voz. "Consegui adaptar para nosso sistema e apresentar para os alemães. Eles ficaram impressionados." "Oh, que bom", disse eu, tentando soar surpresa. "É incrível como existe gente talentosa por aí, né? Quem quer que tenha criado essa solução é um gênio. Salvou minha carreira." Quando ele chegou em casa naquela noite, estava eufórico. Contou detalhadamente como a reunião havia sido um sucesso, como os alemães elogiaram sua solução, como seu chefe havia dado os parabéns. "E o melhor de tudo", disse ele, enquanto eu esquentava o jantar, "é que agora vou ser o responsável por implementar essa otimização em toda a empresa. Pode ser minha chance de uma promoção." Eu ouvi tudo em silêncio, servindo a comida, lavando a louça, representando o meu papel de esposa orgulhosa e admiradora. Mas por dentro, algo havia mudado definitivamente. Eu havia provado para mim mesma que tinha valor, que era capaz, que meu intelecto não havia desaparecido durante esses anos de dormência. Mais importante ainda, eu havia descoberto que era possível usar minha competência, mesmo que anonimamente, mesmo que sem receber crédito. E pela primeira vez em anos, comecei a imaginar outras possibilidades para minha vida. Os dias que se seguiram foram estranhos. Alfredo estava radiante com seu sucesso no trabalho,
falando constantemente sobre como havia impressionado os alemães, sobre as possibilidades de promoção, sobre como sua carreira finalmente decolaria. Eu o ouvia, fazia os comentários adequados, fingia compartilhar seu entusiasmo. Mas por dentro, uma mudança silenciosa e profunda estava acontecendo. Era como se eu tivesse redescoberto uma parte de mim que havia sido enterrada viva. Nos últimos 7 anos, tinha me convencido de que minha inteligência havia enferrujado, que minha capacidade técnica havia se perdido no tempo. Mas resolver aquele problema complexo me mostrou que eu estava errada. Meu cérebro não apenas funcionava bem, como estava mais afiado do que nunca. Comecei a passar mais tempo no computador, não mais de forma escondida ou envergonhada, mas com propósito. Atualizei meus conhecimentos, li sobre novas tecnologias, revisei conceitos que havia aprendido na faculdade. Era como voltar a treinar depois de anos parada. No começo doía um pouco, mas logo o corpo se lembrava dos movimentos. Na quarta-feira, uma semana depois do sucesso de Alfredo, algo inesperado aconteceu. Eu estava no computador, trabalhando num projeto pessoal, quando chegou um e-mail no meu perfil da plataforma técnica, onde havia publicado a solução anônima. Era de um recrutador de uma empresa multinacional. Prezada desenvolvedora, dizia o e-mail. Ficamos impressionados com sua solução publicada recentemente. Sua abordagem demonstra não apenas competência técnica excepcional, mas também visão estratégica e capacidade de inovação. Gostaríamos de conversar sobre oportunidades em nossa empresa. Li o e-mail 3 vezes antes de acreditar que era real. Alguém havia notado meu trabalho. Alguém via valor no que eu havia criado. O e-mail incluía uma descrição da vaga. Diretora de inovação tecnológica, salário compatível com o mercado, equipe própria, projetos internacionais. Respondi de forma educada, mas cautelosa, dizendo que estava interessada em saber mais detalhes. Não mencionei minha situação pessoal, não expliquei por que usava perfil anônimo. Apenas mantive a conversa profissional e técnica. Nos dias seguintes, trocamos vários e-mails. O recrutador me enviou especificações técnicas, desafios da empresa, descrições detalhadas da posição. Quanto mais eu lia, mais percebia que aquela vaga parecia ter sido criada especificamente para mim. Era exatamente o tipo de trabalho que eu sonhava fazer quando me formei. O salário mencionado era 40% maior que o de Alfredo. Essa informação me atingiu como um soco no estômago. Durante anos, ele havia me convencido de que minha área não pagava bem, que eu nunca ganharia o suficiente para compensar os gastos de trabalhar fora. Descobrir que eu poderia ganhar mais que ele mudou completamente minha perspectiva sobre nossa dinâmica financeira. Na sexta-feira, o recrutador pediu para agendar uma videochamada. Gostaríamos de conhecê-la pessoalmente e discutir os próximos passos, escreveu ele. Aceitei. Marcamos para a segunda-feira de manhã, quando Alfredo estaria no trabalho. O fim de semana foi tenso para mim, embora Alfredo não percebesse nada. Ele estava ocupado demais celebrando seu sucesso profissional para notar minha ansiedade. Eu tentava imaginar como seria a conversa com o recrutador, se conseguiria impressioná-los, se minha falta de experiência recente seria um problema. Mas uma parte de mim, uma parte que estava crescendo a cada dia, sabia que eu conseguiria. A solução que havia criado para o problema da empresa de Alfredo não foi sorte ou acaso. Foi competência. Foi inteligência. Foi valor real que eu havia agregado. Segunda-feira chegou com uma chuva fina que batia nas janelas do quarto. Alfredo saiu para o trabalho como sempre, sem imaginar que sua esposa inútil estava prestes a participar de uma entrevista para uma posição que ele nunca conseguiria alcançar. Às 10 da manhã em ponto, liguei meu computador e entrei na videochamada. Do outro lado da tela estava um homem de uns 50 anos, elegante, com um sorriso profissional, mas genuinamente interessado. É um prazer conhecê-la, disse ele. Sou Roberto Silva, diretor de recursos humanos da Tec Global. Confesso que fiquei curioso para conhecer a mente por trás daquela solução brilhante. Durante 1 hora,
Conversamos sobre tecnologia, sobre minha formação, sobre minha visão para o futuro da área. Era incrível como as palavras fluíam naturalmente, como meu cérebro respondia rapidamente às perguntas complexas, como eu conseguia articular ideias que nem sabia que ainda tinha. Tenho uma pergunta, disse Roberto no final da conversa. Pelo seu perfil anônimo e pela forma como se apresenta, tenho a impressão de que você está há algum tempo fora do mercado. Posso perguntar por quê? Hesitei por um momento. Como explicar 7 anos de autossabotagem e submissão sem soar como uma vítima? Priorizei questões familiares nos últimos anos, disse finalmente. Mas agora estou pronta para retomar minha carreira com toda a energia. Entendo. E você teria disponibilidade para começar em 2 semanas? O coração disparou no meu peito. Começar? Sim. Gostaríamos de oferecer-lhe a posição. Sua competência técnica é excepcional. Sua visão estratégica é exatamente o que precisamos. E, francamente, pessoas com seu nível de talento são raras no mercado. Quando a chamada terminou, fiquei sentada em silêncio por um longo tempo, olhando para a tela preta do computador. Eles queriam me contratar. Queriam pagar um salário excelente pelo meu trabalho. Queriam minha mente, minha criatividade, minha capacidade de resolver problemas complexos. Tudo o que Alfredo havia me dito durante anos estava errado. Eu não era incompetente, não era desatualizada, não era ninguém sem ele. Era, na verdade, mais valiosa profissionalmente do que ele jamais imaginou. Passei o resto do dia numa espécie de transe. Fiz as tarefas domésticas no automático, preparei o jantar sem prestar atenção, organizei a casa mecanicamente. Minha mente estava completamente focada na decisão que precisava tomar. Aceitar a oferta significaria confrontar Alfredo, significaria acabar com a dinâmica que havíamos estabelecido nos últimos 7 anos, significaria admitir que nossa relação estava baseada numa mentira. A mentira de que eu precisava dele mais do que ele precisava de mim. Quando Alfredo chegou em casa naquela noite, eu estava na cozinha, mexendo distraidamente uma panela de molho para o macarrão. Ele entrou falando sobre mais um dia de trabalho, sobre como os colegas o parabenizavam pela solução do problema alemão, sobre como o chefe havia insinuado que uma promoção estava a caminho. E você? Perguntou ele, enquanto se servia de um copo de água. Como foi seu dia? Normal, respondi como sempre. Mas não foi normal. Foi o dia que mudou tudo. Durante o jantar, Alfredo continuou falando sobre o trabalho. Eu o observava falar, vendo-o pela primeira vez não como o homem bem-sucedido que me sustentava, mas como alguém que havia construído sua autoestima diminuindo a minha. Sabe, Janaína, disse ele cortando o macarrão. Às vezes penso como você deve se sentir sortuda por ter um marido que cuida de tudo. Imagina se você tivesse que se virar sozinha no mundo lá fora. A frase que antes me faria baixar a cabeça de vergonha, agora me fez sentir uma raiva gelada. Por que você acha que eu não conseguiria? Perguntei, mantendo a voz calma. Ele riu. Amor, você ficou 7 anos fora do mercado. O mundo mudou. A tecnologia evoluiu. Seria muito difícil para você acompanhar. Mesmo eu tendo me formado numa das melhores universidades do país, isso foi há muito tempo, e formação é diferente de experiência prática. E se eu te dissesse que consegui uma oferta de emprego hoje? Alfredo parou de mastigar e me olhou com aquela expressão que eu conhecia bem. A expressão de quem está prestes a explicar algo óbvio para uma criança. Janaína, que tipo de oferta? Recepcionista? Assistente administrativa? Porque isso não seria carreira, seria apenas um emprego qualquer. Diretora de inovação tecnológica, 40% a mais do que você ganha. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Alfredo me olhava como se eu tivesse falado em uma língua estrangeira. Isso é impossível, disse ele finalmente. Você está inventando isso. Não estou. Janaína, você não tem experiência, não tem contatos no mercado, não tem... Não tem o quê? Você não tem competência para uma posição dessas. As palavras saíram da boca dele com uma brutalidade que me chocou. Não foi a condescendência habitual.
Foi crueldade pura. E foi nesse momento que tudo ficou claro para mim. Ele não acreditava que eu fosse incompetente. Ele precisava que eu fosse incompetente. Sua autoestima, sua sensação de poder, sua identidade como provedor e protetor dependiam da minha pequenez. Se eu fosse capaz, inteligente, valiosa, o que sobraria para ele? Você tem razão, disse eu, me levantando da mesa. Eu realmente não tenho experiência. Não tenho contatos. Não tenho currículo atualizado. Ele relaxou visivelmente, pensando que eu havia voltado à razão. Mas tenho uma coisa que você não imagina que eu tenha, continuei. Tenho talento. E acabei de descobrir que isso vale muito no mercado. Subi para o quarto e, pela primeira vez em 7 anos, fechei a porta com força. A noite passou devagar. Alfredo subiu para o quarto por volta das 11, claramente desconfortável com o rumo que a conversa havia tomado. Eu estava deitada, fingindo dormir, mas meu corpo estava tenso e minha mente acelerada. Ele deitou do seu lado da cama sem dizer uma palavra e ficamos ali, 2 estranhos dividindo o mesmo espaço, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Na manhã seguinte, acordei com uma clareza que não sentia há anos. Era como se uma névoa espessa tivesse se dissipado durante a noite, revelando uma paisagem que eu não via há muito tempo. Preparei o café de Alfredo como sempre, mas havia algo diferente no ar, uma tensão que nenhum dos dois conseguia ignorar. Sobre ontem à noite, começou ele, mexendo o café com mais força do que o necessário. O que tem ontem à noite? Essa história de oferta de emprego. Você não falou sério, né? Olhei para ele por um longo momento. Estava realmente me dando uma chance de voltar atrás, de fingir que havia sido apenas uma fantasia, um momento de rebeldia que podíamos esquecer e seguir em frente como se nada tivesse acontecido. Falei muito sério. Ele suspirou, como quem lida com uma criança teimosa. Janaína, você precisa ser realista. Mesmo que essa oferta seja verdadeira, você não tem ideia do que significa trabalhar numa empresa grande. A pressão, a responsabilidade, a competitividade. Você ficou 7 anos numa redoma, protegida de tudo isso. Protegida por você, né? Exato, protegida por mim. Ele falou como se isso fosse algo pelo qual eu deveria ser eternamente grata. E agora você quer jogar tudo isso fora por uma fantasia? Que fantasia? A fantasia de ter uma carreira? A fantasia de usar minha inteligência? A fantasia de não depender financeiramente de você? A fantasia de achar que consegue sobreviver lá fora sem mim? A conversa foi interrompida pelo celular dele tocando. Era do trabalho. Algo urgente. Ele atendeu e saiu de casa ainda no telefone, me deixando sozinha com meus pensamentos e uma xícara de café que esfriava lentamente. Passei a manhã andando pela casa, vendo cada objeto, cada móvel, cada decoração com olhos diferentes. 7 anos da minha vida estavam ali. 7 anos de uma versão de mim que eu não reconhecia mais. A mulher que havia escolhido aquelas cortinas, que havia plantado aquelas roseiras, que havia organizado cada gaveta com tanto cuidado. Quem era ela? O que ela queria da vida? Por volta do meio-dia, meu celular tocou. Era Roberto, da Tech Global. Janaína, espero não estar incomodando. Queria saber se você teve tempo de pensar na nossa proposta. Ainda estou pensando, respondi, embora soubesse que minha decisão já estava tomada. Entendo. É uma mudança grande, mas quero que saiba que estamos muito interessados no seu perfil. Raramente encontramos alguém com sua combinação de competência técnica e visão estratégica. Depois que desliguei, fiquei sentada na sala, olhando para as fotos de casamento na estante. Nós dois sorrindo, jovens, cheios de expectativas. Eu me lembrava de como me sentia naquele dia. Poderosa, inteligente, pronta para conquistar o mundo ao lado do homem que amava. Quando foi que aquela mulher se perdeu? Alfredo chegou em casa mais tarde que o usual. Entrou sem me cumprimentar, foi direto para o quarto trocar de roupa. Quando desceu, parecia estar preparado para uma conversa séria. Janaína, precisamos conversar. Precisamos mesmo.
Ele se sentou na poltrona, assumindo aquela postura formal que usava quando queria estabelecer autoridade. Pensei muito sobre nossa conversa de ontem, e acho que sei o que está acontecendo. Ah, é? E o que está acontecendo? Você está passando por uma crise de meia-idade precoce. É normal. Muitas mulheres da sua idade passam por isso. A sensação de que desperdiçaram tempo, de que poderiam ter feito mais da vida. A condescendência na voz dele me deixou furiosa, mas mantive a calma. E qual é a sua sugestão para essa minha crise? Que tal você fazer um curso? Algo relacionado ao que você estudou, mas mais adequado. Talvez ensinar programação para crianças, ou trabalhar numa ONG. Algo que te dê propósito, mas sem a pressão de uma carreira corporativa. Eu ri. Não pude evitar. Era tão absurdo, tão obviamente uma tentativa de me manter numa posição inferior disfarçada de concessão, que só consegui rir. O que é engraçado? Perguntou ele, irritado. Você. Você é engraçado, Alfredo. 7 anos me convencendo de que eu não sirvo para nada. E agora que descobri que sirvo para muito, você quer me direcionar para atividades adequadas para uma mulher da minha idade. Não é isso. Eu só quero te proteger de uma decepção. Proteger de quê? De descobrir que sou mais competente do que você imaginava? De ganhar mais dinheiro que você? De não precisar mais da sua proteção? Ele ficou vermelho. Você está falando besteira. Estou? Então por que você está tão nervoso com a ideia de eu trabalhar? Porque eu conheço você melhor que ninguém. Eu sei que você não tem estrutura emocional para lidar com as pressões do mercado de trabalho. Estrutura emocional. Repeti as palavras devagar. Durante 7 anos, você me disse que eu não tinha competência técnica. Agora que isso se provou falso, o problema é estrutura emocional. É verdade. Você sempre foi sensível demais. Emocional demais. Sensível demais para quê? Para aceitar que você me diminua constantemente? Para fingir que sou burra quando na verdade sou inteligente? Para fazer de conta que preciso de você quando na verdade você precisa mais de mim? O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão. Alfredo me olhava como se estivesse vendo uma estranha. Você mudou, disse ele finalmente. Eu voltei a ser quem sempre fui. Só levei 7 anos para lembrar. E onde isso nos deixa? Era a pergunta que eu estava evitando, mas que sabia que precisava responder. Deixa você com uma escolha. Ou você aprende a conviver com uma esposa que tem carreira própria, opinião própria, independência financeira própria, ou você continua procurando alguém que aceite ser diminuída para que você se sinta importante. Alfredo se levantou da poltrona, claramente agitado. Começou a andar de um lado para o outro da sala, passando as mãos pelos cabelos. Você está louca se acha que vou aceitar isso. 7 anos eu cuidei de você, te sustentei, te protegi, e agora você quer jogar tudo fora por causa de uma oferta de emprego que provavelmente nem existe. A oferta existe, e eu vou aceitar. Não vai. Não vai? Como assim não vai? Porque eu não permito. As palavras saíram da boca dele com uma autoridade que me chocou. Não foi sugestão, não foi pedido, foi ordem. E naquele momento, vi com clareza absoluta quem Alfredo realmente era e quem ele sempre havia sido. Você não permite, repeti devagar. Interessante. E o que você pretende fazer para me impedir? Vou cancelar seus cartões de crédito. Vou tirar seu nome da conta do banco. Vou mostrar para você como é difícil se virar sozinha no mundo real. Faça isso. O quê? Eu disse, faça isso. Cancele os cartões. Tire meu nome da conta. Vou ficar muito feliz em não depender mais do seu dinheiro. Janaína, você não entende. Sem mim você não tem nada. Não tem como pagar as contas, não tem como se manter. Alfredo, disse eu, me levantando e olhando diretamente nos olhos dele. Sem você, eu tenho uma coisa que vale mais que qualquer conta bancária. Eu tenho minha competência. E acabei de descobrir que ela vale 40% mais no mercado do que a sua. A expressão no rosto dele mudou completamente. Por um momento, vi algo que nunca havia visto antes. Medo.
Medo real de que eu fosse embora, de que eu descobrisse que podia viver sem ele, de que toda a dinâmica de poder que ele havia construído cuidadosamente ao longo dos anos desmoronasse. Você não vai fazer isso, disse ele, mas sua voz já não tinha a mesma convicção. Vou. E sabe por quê? Porque finalmente entendi uma coisa. Você estava certo quando disse que sem você eu seria ninguém. Mas você se esqueceu de mencionar que sem mim, você também seria ninguém. Na verdade, você seria menos que ninguém. Você seria apenas um homem medíocre que conseguiu se sentir especial diminuindo a própria esposa. Subi para o quarto e comecei a arrumar minhas coisas. Não tudo, apenas o essencial. Roupas para alguns dias, meus documentos, meu laptop. Alfredo ficou parado na sala, como se não conseguisse processar o que estava acontecendo. Quando desci com a mala, ele estava sentado no sofá, com a cabeça entre as mãos. Você não pode fazer isso comigo, disse ele sem me olhar. Não estou fazendo nada com você. Estou fazendo algo por mim. Para onde você vai? Para a casa da minha irmã, temporariamente. Na segunda-feira vou ligar para a Tech Global e aceitar a proposta. E nós? E nosso casamento? Parei na porta e o olhei uma última vez. Nosso casamento acabou no momento em que você disse que não me permitiria trabalhar. Casamento é parceria, Alfredo. O que tivemos nos últimos anos foi outra coisa. Janaína, por favor, podemos conversar, encontrar um meio-termo. Não há meio-termo entre liberdade e prisão. Saí de casa sob uma chuva fina que havia começado a cair. Quando liguei o carro, minhas mãos tremiam ligeiramente, mas não de medo. Era adrenalina pura, a sensação de finalmente estar tomando as rédeas da própria vida. Enquanto dirigia pelas ruas molhadas em direção à casa de Patrícia, pensei em como era estranho que a mudança mais importante da minha vida tivesse começado com um problema técnico complexo. Mas talvez não fosse estranho. Talvez fosse perfeito. Afinal, eu sempre fui boa em resolver problemas. Patrícia me recebeu com um abraço apertado e uma xícara de chá quente. Ela não fez perguntas desnecessárias, não tentou me convencer a voltar para casa, não ofereceu conselhos não solicitados. Apenas disse: "Seu quarto está pronto", e me ajudou a carregar a mala. Passei o fim de semana numa estranha sensação de suspensão, como se estivesse numa dimensão paralela, onde minha vida real ainda não havia começado. Patrícia respeitou meu silêncio, mas eu sabia que ela estava curiosa sobre os detalhes. No domingo à noite, finalmente contei tudo. A oferta de emprego, a descoberta da minha competência, a conversa com Alfredo, a decisão de sair de casa. "Estou orgulhosa de você", disse ela quando terminei. "Sempre soube que você tinha potencial demais para aquela vida. Por que nunca me disse?" Disse várias vezes, mas você não estava pronta para ouvir. Na segunda-feira de manhã, liguei para Roberto e aceitei formalmente a proposta da Tech Global. Ele ficou visivelmente satisfeito e marcou minha primeira reunião para a quarta-feira, quando eu conheceria a equipe e os projetos em andamento. "Vai ser um prazer trabalhar com você, Janaína. Tenho certeza de que será uma parceria muito produtiva." Terça-feira foi dedicada a questões práticas. Abrir uma conta bancária própria, atualizar meus documentos, comprar algumas roupas adequadas para o ambiente corporativo. Era estranho como essas tarefas simples, que qualquer adulto faz rotineiramente, pareciam marcos importantes na reconquista da minha independência. Durante a tarde, Alfredo ligou. Atendi com certa relutância. "Janaína, você não pode estar falando sério." "Estou falando sério. Mas o que eu vou fazer sem você?" A pergunta me surpreendeu pela honestidade involuntária. Não foi "como vamos resolver isso?" Não foi "sinto sua falta." Foi "o que eu vou fazer sem você?" Como se eu fosse um objeto essencial para o funcionamento da vida dele. "Você vai aprender a lavar suas próprias roupas, cozinhar sua própria comida e descobrir se consegue se manter emocionalmente equilibrado sem ter alguém para diminuir", respondi. "Não seja cruel." "Não estou sendo cruel. Estou sendo honesta pela primeira vez em 7 anos. Janaína, por favor. Podemos tentar terapia de casal, podemos..." "Alfredo", interrompi.
Você realmente acha que o problema do nosso casamento pode ser resolvido com terapia? O problema não é comunicação. O problema é que você construiu sua autoestima em cima da minha inferioridade. E eu não estou mais disposta a ser inferior para ninguém. Ele tentou argumentar mais um pouco, mas eu desliguei. Não havia mais nada a ser dito. Na quarta-feira, acordei às 6 da manhã, tomei um banho demorado, escolhi um terno azul marinho que havia comprado no dia anterior e me olhei no espelho. A mulher que me encarava de volta era diferente da que havia saído de casa 3 dias antes. Havia uma luz nos olhos que não via há anos. Uma postura ereta que falava de confiança recuperada. A sede da Tech Global era impressionante. Um prédio moderno de vidro e aço, com jardins internos e uma arquitetura que respirava inovação. Quando cheguei à recepção e disse meu nome, a recepcionista sorriu. Ah, a nova diretora. O senhor Roberto está esperando você. Diretora. A palavra soou estranha e maravilhosa ao mesmo tempo. Roberto me apresentou à equipe. 12 pessoas altamente qualificadas que agora reportariam a mim. Todos pareciam genuinamente interessados em trabalhar comigo, especialmente depois que Roberto mencionou discretamente que eu era a autora da solução que havia salvado um projeto importante de uma empresa parceira. Na verdade, disse uma das desenvolvedoras, uma mulher chamada Marina, essa solução que você criou já está sendo estudada por várias empresas do setor. É um trabalho realmente inovador. Passei o dia conhecendo os projetos em andamento, entendendo a estrutura da empresa, absorvendo informações como uma esponja. Era incrível como meu cérebro respondia rapidamente a todos aqueles desafios técnicos, como eu conseguia ver conexões e possibilidades que outros tinham perdido. No final do dia, Roberto me chamou para uma conversa particular. Como foi o primeiro dia? Melhor do que eu imaginava. A equipe é excelente, os projetos são desafiadores, e eu posso ver várias oportunidades de melhoria. Ótimo! E tem algo mais que quero te contar. Ele sorriu de forma misteriosa. Lembra daquela empresa onde sua solução foi implementada? Eles acabaram de descobrir quem você é. Meu sangue gelou. Como assim? O diretor de TI de lá ligou hoje. Aparentemente, eles rastrearam o IP da submissão original e chegaram até você. Estão impressionados e queriam saber se você estaria interessada numa consultoria. E qual é o nome da empresa? Crafttech Solutions. Você conhece? Crafttech Solutions, a empresa onde Alfredo trabalhava. Levei alguns segundos para processar a informação. Conheço, disse finalmente. Meu ex-marido trabalha lá. Roberto fez uma expressão de surpresa. Que coincidência interessante. Bem, eles estão muito interessados em trabalhar com você. O salário da consultoria seria substancial. Naquela noite, na casa de Patrícia, contei para ela sobre a descoberta da empresa de Alfredo. Eles descobriram que você é quem resolveu o problema dele? Descobriram e querem me contratar como consultora. Nossa! Patrícia ficou em silêncio por um momento. Como você se sente com isso? Ironicamente satisfeita. Vai aceitar? Ainda não sei. Preciso pensar. Na quinta-feira de manhã, enquanto me preparava para o segundo dia de trabalho, meu celular tocou. Era um número que não reconheci. Alô? Janaína, aqui é Carlos Mendonça, diretor de TI da Crafttech. Podemos conversar? Durante a ligação, Carlos me explicou como haviam descoberto minha identidade e o quanto estavam impressionados com meu trabalho. Sua solução não apenas resolveu nosso problema imediato, como otimizou todo o sistema. Economizamos cerca de R$300 mil por ano com as melhorias que você sugeriu. Fico feliz em saber que foi útil. Mais que útil. Foi revolucionário. E queremos propor uma parceria formal. Você estaria interessada numa consultoria mensal? Poderíamos pagar R$50 mil por mês por seus serviços. R$50 mil por mês. Mais do que Alfredo ganhava em 2 meses. Preciso pensar na proposta, disse eu. Posso dar uma resposta na semana que vem? Claro. E Janaína, posso fazer uma pergunta pessoal? Você tem alguma relação com Alfredo Santos, que trabalha daqui na área comercial?
O sobrenome é o mesmo. Era minha esposa, respondi simplesmente. Em fase não era. Houve uma pausa. Entendo. Bem, isso não afeta em nada nossa proposta. Seu trabalho fala por si só. Quando desliguei, fiquei sentada na cozinha de Patrícia, tentando processar a ironia da situação. A empresa de Alfredo, que havia se beneficiado do meu trabalho sem saber, agora queria me pagar uma fortuna para continuar fazendo o que eu já havia feito de graça. Sexta-feira chegou com uma ligação inesperada. Era Alfredo e sua voz estava diferente. Janaína, você trabalha na Tech Global? Trabalho. E você é a pessoa que resolveu o nosso problema na empresa? Sou. O silêncio que se seguiu durou uma eternidade. Meu Deus, disse ele finalmente. Era você. O tempo todo era você. Era eu. Por que você não me contou? Contei. Você disse que era impossível eu ter competência para uma posição dessas. Janaína, eu não sabia. Não sabia de quê? Que eu era inteligente? Você conviveu comigo por 7 anos. Você me viu me formar na melhor universidade da cidade. Como você não sabia? Eu acho que não queria saber. Pela primeira vez em nossa conversa, ouvi algo que se aproximava de uma admissão de culpa. E agora? O que você quer, Alfredo? Quero que você volte para casa. Podemos conversar, podemos recomeçar. Eu prometo que vai ser diferente. Diferente como? Eu vou te apoiar na sua carreira. Vou te respeitar. Alfredo. Interrompi suavemente. Você vai me respeitar porque descobriu que eu sou valiosa profissionalmente. Mas e se eu não fosse? E se eu fosse apenas uma dona de casa inteligente e dedicada? Eu não mereceria respeito mesmo assim? Ele não respondeu, e eu soube que havia chegado ao ponto central de toda a nossa relação. O problema, Alfredo, é que você só consegue me valorizar agora que outras pessoas me valorizam. Você não me via. Você via apenas o reflexo que eu projetava da sua própria importância. Mas agora é diferente. Agora eu sei quem eu sou, e sei que mereço alguém que me veja pelo que sou, não pelo que posso fazer para inflar o ego dele. Na segunda-feira seguinte, aceitei formalmente a consultoria da Craftec. Não porque queria me vingar de Alfredo, mas porque era uma oportunidade profissional excelente. Carlos me recebeu pessoalmente e me apresentou para toda a diretoria como a mente brilhante por trás das nossas recentes otimizações. Durante a reunião, avistei Alfredo no corredor. Ele me viu também, acenou timidamente, mas não se aproximou. Era estranho estar naquele ambiente onde ele havia trabalhado por anos, mas agora como uma profissional respeitada, não como a esposa do Alfredo. 3 meses depois, eu estava completamente estabelecida na minha nova vida. Aluguei um apartamento pequeno, mas elegante, próximo ao escritório da Tech Global. Minha rotina incluía reuniões com clientes internacionais, desenvolvimento de projetos inovadores e uma sensação constante de realização profissional que havia esquecido que existia. Alfredo tentou me procurar algumas vezes, sempre com promessas de mudança, sempre com argumentos sobre como poderíamos reconstruir nosso relacionamento. Mas eu havia aprendido uma lição importante. Não é possível reconstruir algo sobre fundações podres. E nossa relação havia sido construída sobre a fundação da minha suposta inferioridade. Uma tarde, 6 meses depois de ter saído de casa, encontrei Alfredo por acaso num restaurante no centro da cidade. Ele estava sozinho, parecendo cansado e menor do que eu me lembrava. Janaína, disse ele se levantando quando me viu. Como você está? Estou bem, respondi honestamente. E você? Sobrevivendo. Ele sorriu de forma triste. Você estava certa, sabe? Sobretudo. Levei esses meses para entender o quanto eu estava errado. Entendo. Você acha que algum dia poderíamos tentar de novo? De forma diferente? Olhei para ele, para aquele homem que havia compartilhado 7 anos da minha vida, que havia me amado à sua maneira limitada, que havia me diminuído por medo de ser diminuído. Alfredo, eu te desejo toda a felicidade do mundo. De verdade.
Mas nossa história acabou. Não porque você foi um monstro, mas porque éramos duas pessoas tentando ser felizes de formas que se excluíam mutuamente. E agora você é feliz? A pergunta me fez parar para pensar. Era feliz? Tinha momentos de solidão, momentos de dúvida, momentos em que sentia falta da segurança da rotina antiga. Mas tinha algo que não tinha há anos: respeito por mim mesma. Estou me descobrindo, e isso, por si só, já é uma forma de felicidade. Caminhei pelas ruas do centro naquela tarde, observando o movimento dos carros, das pessoas, da vida acontecendo ao meu redor. Pensei em como havia chegado até ali. Uma mulher de 29 anos que havia perdido a si mesma e depois se reencontrado, que havia descoberto que valia muito mais do que imaginava, que havia aprendido a diferença entre ser amada e ser respeitada. Meu celular tocou. Era Marina, da minha equipe, com uma dúvida sobre um projeto. Enquanto explicava a solução pelo telefone, caminhando pela calçada movimentada, pensei em como era estranho e maravilhoso ser procurada por minha competência, ser vista como alguém que tinha respostas, que agregava valor, que fazia a diferença. Ao chegar em casa, me servi de um copo de vinho e me sentei na varanda do meu apartamento, olhando para a cidade que se estendia à minha frente. Havia luzes se acendendo nas janelas, vidas sendo vividas, pessoas fazendo escolhas que determinariam quem elas se tornariam. Eu havia feito minha escolha. Havia escolhido me valorizar, me respeitar, me descobrir. Havia escolhido uma vida onde minha inteligência não era um incômodo, onde minha competência não era uma ameaça, onde meu sucesso não diminuía ninguém. Não sabia o que o futuro me reservava. Talvez encontrasse alguém que conseguisse me amar sem precisar me diminuir. Talvez construísse uma carreira ainda mais brilhante. Talvez descobrisse aspectos de mim mesma que nem imaginava existir. Ou talvez simplesmente continuasse sendo quem eu finalmente havia voltado a ser. Uma mulher inteligente, capaz, valiosa, que se respeitava o suficiente para não aceitar menos do que merecia. O vinho estava bom, a brisa estava suave, e pela primeira vez em anos, eu estava genuinamente empolgada com o que viria a seguir, porque finalmente havia entendido uma verdade simples, mas poderosa. Quando você descobre seu próprio valor, o mundo inteiro se reorganiza ao seu redor. E eu valia muito mais do que jamais havia imaginado.